Isso daí é baboseira. Os mais simples para a independência financeira são os seguintes, ó. Precisa ser nessa ordem, mas presta atenção. Acordar às 4 horas da manhã. Cortar o cafezinho de todo dia. Comer no restaurante mais barato que existir e também levar tua mulher, convencer ela que ela tem que ir nesse restaurante barato também. Mudar completamente os teus hábitos de vida. Você não precisa trocar de carro a cada ano. Roupa, você só compra em brechó. Nada de comprar roupa nova e tal, vai nesses sites aí de troca, não sei o que, você faz por lá. Olá, investidor! Olá, investidora! Eu sou o Denis Coelho, consultor financeiro e planejador financeiro, e eu vou falar para você hoje sobre independência financeira. Tem um monte de mito por aí, parece que é, mas não é. Bom, o que parece de limão é de abacaxi, tem gosto de tamarindo. E a gente vai acabar com tudo isso. Eu vou dar umas definições bem simples para você entender e vou enumerar o passo a passo para que você saiba como conquistar a sua. Fique ligado em mais esse vídeo. O mais importante quando a gente fala de independência financeira é entender alguns conceitos que são bem básicos, tá? A primeira coisa é o que é independência financeira. Uma forma a que eu mais gosto de trabalhar é você imaginar que você não precisa mais trabalhar para ter os recursos que você necessitaria para viver. Ou seja, a independência financeira é viver com aquilo que você conseguiu acumular ao longo do tempo. Pode acontecer também, de repente, de você ter uma entrada muito grande de recursos e esses recursos são suficientes para manter o seu padrão de vida. Se a gente leva essa definição em consideração, o que acontece é que não necessariamente a gente precisa de recursos muito grandes para a independência financeira. Ela vai depender exatamente do seu padrão de vida. Quanto mais elevado for o seu nível de gastos, maior vai ser o montante para que você possa viver sem ter que trabalhar. E quanto mais modesto, mais espartano, se você quiser, né, for a forma como você leva o teu orçamento, então menos são os recursos. Isso quer dizer o seguinte, a independência financeira pode acontecer em qualquer idade, desde muito cedo até mais tarde na vida, né, quando uma pessoa já é mais madura e tal. Depende basicamente se você já tem os recursos que são suficientes para poder viver. A forma como a gente faz para calcular isso tem dois caminhos básicos para seguir. Um deles é o seguinte, eu quero ter um determinado recurso que nunca vai acabar. Ou seja, não importa quantos anos eu viver, eu quero passar isso para os meus herdeiros. Então, geralmente, nesses casos, o que a gente precisa são de montantes maiores, tá? Porque eu tenho que ir tirando o que eu preciso mês a mês para viver e aquilo com a correção que a própria carteira de investimentos possa dar, nunca vai se terminar. Essa é uma forma de fazer. A outra, que é bastante mais comum e por isso eu costumo necessitar de valores menores para minha independência financeira, é imaginar que num determinado momento da vida eu vou começar a consumir a minha carteira de investimentos, só que ela tem uma data certa para acabar. Essas são as contas assim meio macabras, né? Às vezes tem gente que até brinca dessa forma. Mas o que a gente faz basicamente é estimar uma data bem longe, geralmente a partir dos 90, 95 anos, e que nessa idade o dinheiro que você juntou se acaba. Ao fazer isso eu preciso de montantes menores. Primeiro, eu preciso saber quais são as minhas entradas, quanto eu recebo mensalmente de salários, bonificações, aluguéis, sei lá, qualquer que seja a minha fonte de receita. Uma vez que eu sei exatamente o que é isso, para a maior parte das pessoas não é tão difícil de saber, eu tenho que calcular os meus gastos. Aí a coisa pega um pouquinho porque tem muita gente que não tem controle nenhum. E você, se quer ter a tua independência financeira, essas duas coisas tem que ter muito claro. A receita, isso é relativamente fácil de fazer, e também os gastos. Se você é o responsável pela sua família, se é você o responsável ou a responsável econômica por tocar as coisas na sua casa, então você tem que considerar os gastos da família, obviamente, tá? Uma vez que você faz isso, você vai conseguir saber o quanto te sobra, que é a capacidade de poupança. Quanto maior for a sua capacidade de poupança, mais fácil é para você atingir o momento certo da independência financeira. Então agora nós vamos falar de um outro conceito que é importante, que é o ganho real. Pessoal, definição de ganho real é muito simples, tá? É o quanto a sua carteira de investimentos rendeu acima da inflação, tá? Tudo aquilo que rende acima da inflação é o que de fato está fazendo o seu patrimônio crescer. E é isso o que vai permitir, esse é um mecanismo que vai permitir que você possa atingir a independência financeira.
Porque se a sua carteira rende apenas na inflação, o que vai acontecer é que simplesmente ela vai sendo consumida mês a mês, ano a ano, até que chega um momento que isso vai acabar. Eu posso até contemplar essa hipótese, tá? Mas eu preciso de fato ter ganho real para que isso seja o grande motor, né, que promova a sua independência financeira. E aí a gente cai numa outra situação que é a seguinte: quanto maior for a sua tolerância ao risco, mais você vai ter ganhos no longo prazo, via de regra, na sua carteira de investimentos. Quanto mais conservador você for, menor vai ser a sua tolerância ao risco, logo o ganho real vai ser menor. Então você vai precisar ou de mais dinheiro, guardar mais dinheiro, ou de mais tempo para de fato atingir a sua independência financeira. Todo o seu patrimônio serve para que você atinja independência financeira. Sejam imóveis, sejam participações em empresas, a carteira de investimentos e tudo mais. Tudo conta para isso. Entretanto, tá, na hora da gente consumir os recursos, esses recursos têm que estar líquidos, ou seja, se está no imóvel, esse imóvel você tem que ter a certeza, ou esses imóveis, que eles vão te gerar renda de aluguel. Tá? Se está dentro da carteira de investimentos, você tem que ter alguma previsão, né, para que alguma coisa lá na sua carteira de investimentos possa te permitir sacar pouco a pouco. Então agora, pessoal, dando um passo a passo de como as coisas, o que a gente tem que fazer para atingir a independência financeira, vou numerar algumas ações aqui para vocês saberem direitinho como a gente tem que proceder. Primeira coisa, eu tenho que fazer o meu orçamento, eu tenho que saber quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas e o que sobra é a minha capacidade de poupança. Isso é hiper importante para a gente falar de independência financeira. Se eu não tiver esses números na ponta da língua ou bem calculados, eu tô ferrado, eu não consigo fazer isso. Mas, pessoal, tem uma boa notícia. É muito fácil de fazer, não requer nenhum controle especial. Tem um monte de softwares por aí. Ou, se você quiser, você faz mesmo uma planilha qualquer, caderninho para anotar, não importa. Mas esse dado é muito básico. A segunda coisa, eu tenho que ter uma expectativa realista de quando, de fato, eu vou conseguir atingir a minha independência financeira. Se você não teve uma entrada de recursos muito grande, todo o recurso que você tem do seu trabalho é o que vai servir para te dar independência financeira. Então, a gente precisa calcular duas coisas aí. A idade que você quer atingir essa independência financeira, o montante que você vai estar aportando mês a mês para que isso aconteça e mais, qual é a sua tolerância a risco para que você possa, de fato, conseguir atingir isso. A tolerância ao risco vai ser importante porque ela que vai determinar qual é o ganho real que você pode ter, né? Que você vai estar disposto, os riscos que você vai estar disposto a tolerar para ter esse ganho real, para então conseguir juntar os recursos necessários. Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo bem claro de como a coisa funciona. Vamos tomar como exemplo uma pessoa que tenha já um patrimônio constituído de 1.360.000, dos quais, né, tem 350 mil reais aqui que são investimentos financeiros, o resto são propriedades, imóveis, carro e tudo mais, e tem de passivo somente 240 mil reais, que é o que está pendente ainda de pagar do financiamento da casa. Tá? O patrimônio líquido aqui, nesse caso, é de 1.120.000. Para esse exemplo, nós estamos falando de um investidor que tem 38 anos e que tem essas características, tá? Aqui, pessoal, a gente consegue ver, tá, mais separadinho nos gráficos, como é que está o patrimônio dele, né? Tanto a parte do ativo como a parte dos passivos, era o que a gente tinha visto lá no balanço. E aí é o seguinte, como é que funciona? Essas são aquelas continhas básicas que eu tinha falado, ó. Ele tem uma entrada, ele tem um salário, né? Todo o dinheiro que ele recebe são 25 mil reais, ele gasta 21 mil por mês, tá? Na média. Então dá uma capacidade de poupança de 4 mil reais. Nesse caso, né, a gente também está vendo que o índice de endividamento fica em um pouquinho mais acima de 17%, está perfeito, não é nada absurdo. E olha o que a gente tem aqui. Aí vamos supor que nesse cenário, ele decide que ele quer ter uma renda vitalícia de 15 mil reais, ou seja, esse é o valor da independência financeira dele, são 180 mil reais no ano. Ele quer ter esses 15 mil reais e com isso ele vai conseguir fazer frente a todos os gastos que ele imagina ter
com a idade de 65 anos, tá? Pessoal, uma coisa importante aqui, a gente trata sempre com valores atuais, nós desprezamos completamente o efeito da inflação. Por quê? Eu não tenho como prever como vai ser a inflação, mas uma coisa eu sei, que a inflação afeta tanto os gastos como também o desempenho dos investimentos de uma forma bem geral, de uma forma bem ampla. Por isso que eu ignoro completamente os efeitos quando eu vou fazer essas contas. Isso explicado, o que acontece? Em qualquer momento da vida que ele conseguir juntar um patrimônio de 4.300.000, considerando, tá, um ganho real de 5%, ele vai ter essa renda para sempre. Ele vai ter esses 15 mil reais aí para sempre, tá? Para que ele possa mas o que vai acontecer com ele, tá? Se ele continuar com essa capacidade de poupança, fazendo os investimentos e tudo mais, eu já sei que ele vai estar situado aqui nessa linha vermelha, ou seja, aos 65 anos, que é a idade que ele falou que ele quer tirar o pé, que ele não quer mais precisar trabalhar, ele vai consumindo o patrimônio dele pouco a pouco, os 15 mil reais por mês, e olha só o quanto dura, tá? Vai bem mais além aí dos 120 anos dele. Pode ver que essa linha verde, tá, é rendendo para o resto do tempo. E essa linha roxa, o que é? É o seguinte, digamos que ele não consiga guardar todo o dinheiro que tá planejado. Se ele guardar 3.200.000 reais, valores de hoje, tá? Até ele ter os 65 anos, esse patrimônio vai se consumir, ou seja, ele vai tirar os 15 mil reais por mês e vai se consumir até ele ter 100. A situação financeira dele é bastante boa, eu tenho assim muitas possibilidades para trabalhar com esse investidor. E aí a gente consegue fazer alguns cenários alternativos, né, para saber, tá, mas e se ele conseguir guardar um pouquinho mais, conseguir guardar um pouquinho menos, o que acontece? Ó, para ele ter essa renda perpétua, ele precisa guardar até os 65 anos R$ 4.400 por mês, tá? Um pouquinho mais do que isso. Se ele guardar isso, ele vai ter aquela renda perpétua, ou seja, ele nunca vai consumir o patrimônio dele desde que ele faça essas retiradas na casa de 15 mil reais. Agora, tá? Se ele quiser tirar o pé um pouco antes, aos 60 anos, o que ele vai precisar? Perto de 7 mil reais por mês para guardar, tá? Se ele quiser, por exemplo, guardar um pouquinho menos de dinheiro, por exemplo, né, R$ 2.900 praticamente por mês, ele só vai conseguir atingir a independência financeira aos 70 anos, tá? Aqui a gente está mostrando aquele gráfico que tinha acontecido antes e os valores. Claro que tudo isso muda, pessoal, se a gente começar a usar valores de ganho real maiores, todas essas idades vão diminuir. Se o investidor não estiver disposto a suportar, né, a oscilação necessária para esse ganho real, então a gente vai precisar de mais tempo para que isso aconteça. Tem várias formas de fazer a independência financeira acontecer ou que ela seja otimizada. Uma delas é saber escolher os ativos certos nos quais eu vou fazer investimento. Tem uma alternativas muito interessantes quando você começa a olhar para fora, quando você começa a direcionar seus recursos offshore, o universo de opções aumenta muito e aí você consegue às vezes até diminuir a volatilidade da carteira e conseguir ganhos maiores. Então não deixe de consultar profissionais que possam te auxiliar com isso, possam te apresentar opções. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.